E Deus nos deu o Rafael filho, que nasceu em maio. E quando ele nasceu, foi constatado que ele não tinha o céu da boca. No outro dia foi feito o teste cardíaco e já foi diagnosticado um sopro no coração, que possivelmente precisaria ser feita uma cirurgia em breve. Foi feito o teste da orelhinha e falhou os 2 testes numa questão de 15 dias. E uma fono me falou que talvez o nível de perda auditiva dele poderia ser até de surdez, devido à fenda palatina. E outros fatores que começaram a nos assustar muito. E no primeiro dia que ele nasceu e eu saí do hospital, eu dentro do carro, a minha esposa estava muito triste. Eu disse a ela assim: amor, você precisa entender uma coisa, o diabo está tentando nos distrair, porque ele nos deu o que nós mais queríamos na vida, um filho. E o diabo está tentando nos distrair com aquilo que vai ser remediável, porque daqui a um ano ele faz a cirurgia e acaba. E nós não podemos nos focar no problema do nosso filho, nós temos que nos focar naquilo que Deus deu de melhor, o nosso filho, num todo. E indiferente se ele fosse com uma deficiência diferente ou não, ele é o nosso filho e Deus nos deu ele assim. E ela se alegrou com aquilo que eu falei, ela ficou menos ansiosa. E eu entrei no carro, fui para casa e dentro do carro eu comecei a chorar, porque pastor não chora para os outros, nem para a mulher. Pastor só chora na presença de Deus. Eu choro para o meu pastor e para Deus, para mais ninguém. Porque eu tenho que levar os meus problemas para quem tem capacidade de resolver o meu problema, e não para pessoas que não têm capacidade. E eu chorei dentro do carro e eu disse: Deus, jamais eu iria perguntar para ti por que você fez o Rafael assim. Mas Senhor, só tira essa angústia que eu sinto. E Deus me falou assim: mesmo que eu não tenha necessidade de falar para você por que ele nasceu assim, eu vou te falar. Eu fiz o Rafael assim para você ficar mais tempo com ele. Eu sou uma pessoa muito proativa. Nossa igreja é uma igreja que, graças a Deus, Deus tem dado um crescimento extraordinário e ela exige muito de mim como pastor. Se meu filho fosse extremamente normal, sem aquela deficiência, na primeira semana ele ficaria somente com a minha esposa. E eu estaria pregando em todos os lugares, eu estaria só na igreja. Meu filho ia me ver só à noite quando chegasse para dormir, talvez. E talvez já ele estaria dormindo. Hoje, irmãos, meu Deus, tem dias que de tarde eu não agendo horário com ninguém, só para ficar com meu filho. E nós dois passamos tempos especiais. E deixa eu continuar o testemunho antes de pregar. Eu acho que depois do testemunho a gente já podia orar aqui, né? E não é para você chorar não, é para você se alegrar. A gente fez o exame de audição nele. A gente faz o tratamento em Bauru, que é um centro especializado para crianças fissuradas. É centro de referência na América Latina. E tem em Joinville também esse centrinho. Mas o Rafael, quando nasceu, essa foi a oração, que ele precisava de uma canulazinha que era colocada no nariz para que ele pudesse respirar, porque foi diagnosticado que ele podia ter um mal súbito a qualquer momento na primeira semana de vida. E ele foi internado na UTI e encaminhado a Bauru. Na primeira semana que ele ficou em Bauru, uma semana depois, o médico fez o exame para colocar a canula e ele disse que não precisava mais ser colocada. Deus já havia feito um milagre. A oração, foi naquela oração que eu pedi para os pastores amigos, como o André, um grande amigo, um irmão, e Deus fez um milagre na vida do meu filho, o primeiro. O segundo, a audição. Agora, depois de 3 meses, nós fizemos da audição, o teste da orelhinha falhou de novo, e fizemos o BERA, que é um exame detalhadíssimo sobre a audição. E lá em Bauru nós tivemos um resultado que a audição do meu filho ela é perfeita. E ele ouve até demais. Até demais. À noite ele está dormindo e um barulhinho ele fica acordado. E agora ontem nós fizemos o eletro e o cardio e o eco para ver o coração dele, e a cardiologista nos informou que daqui a 1 ano, aliás, daqui a 6 meses nós podemos fazer novamente o exame, porque o Rafael não vai ter nada daqui a 6 meses. O furinho está fechando, está bem pequeno, e a qualquer momento ela disse ele estará totalmente fechado, para a honra e para a glória do Senhor. Rafael, glória a Deus. Rafael, em maio do ano que vem ele completa 1 ano, então ele vai fazer essa cirurgia, que é a construção do palato. Então é cortado as 2 laterais do céu da boca e juntado a pele e colocado pontos, e a cartilagem ela cresce naturalmente. Aí entra todo o processo com fonoaudiólogas, né, ou fonoaudiólogos para o tratamento da fala dele. Mas o Deus que começou a boa obra, ele nunca para pela metade.
E eu tenho uma boa notícia para você essa noite. Deus começou uma grande e linda obra nessa cidade, através desse ministério e na sua vida. E esse Deus que começou essa boa obra, Ele está aperfeiçoando todo dia e vai entregar essa obra perfeita na sua vida em nome de Jesus. Amém? Pensei que você ia dar um glória a Deus aí. Quero dizer, irmão, que aqui não é proibido dar glória a Deus, né, pastor? Amém. Pastor André, pastora Carol, muito obrigado mais uma vez. Me sinto um privilegiado de poder ministrar essa noite aqui. E uma responsabilidade, né? Depois de apóstolo Luiz Hermínio, Juarez Boba, esses caras aí são muito fera. O Casas, amanhã e o pastor André fechando, é uma responsabilidade muito grande. E eu orei ao Senhor o que eu iria ministrar, porque essa é o primeiro passo de um pregador quando vai pregar em algum lugar. Não é porque eu sou pastor de igreja que simplesmente eu vou pegar os meus esboços de pregação, enfiar a mão lá dentro, tirar e dizer, eu vou pregar isso aqui. Na verdade, aniversário de igreja, nós temos uma vontade de falar coisas que o povo gosta de ouvir. Nós queremos, o pastor bem falou aqui, nós temos vontade de trazer uma palavra poderosa que vai ficar todo mundo de pé, vai glorificar, vamos pular, vamos sacudir, vai ser uma unção poderosa. E nós temos eu tenho uma vontade poderosa de querer fazer isso, até porque a minha linha de pregação é muito voltada a isso, a essa questão de você pensar sim nas coisas que são boas de Deus. Eu posso ter duas formas de falar, e a forma de falar faz toda a diferença. E como Master Coach, a gente aprende que a forma de falar é muito importante. Eu posso dizer para você que se você não congregar, se você não ser fiel ao Senhor, você vai para o inferno. Mas eu também posso dizer para você que se você congregar e ser fiel ao Senhor, você vai para o céu. Eu estou falando a mesma coisa, mas de formas diferentes. E a minha forma de falar sempre foi e é essa pegada mais positiva, que alguns dizem que é a teologia da prosperidade, né? Não sabe de nada, inocente. Não sabe de nada. O nosso Deus, a Bíblia diz em Filipenses, que Paulo diz, tudo que é bom, tudo que é perfeito, tudo que é agradável, tudo que é de boa fama, tudo que te leva para cima, tudo que te faz crescer, tudo que te impulsiona, nisso pensai. É nisso que nós temos que alimentar a nossa mente. Não, claro, positivismo, nada disso, mas o nosso Deus é um Deus que nos leva a pensar positivo. Você já pensou se Deus não acreditasse em nós, irmãos? Nós não somos nada. Somos alguma coisa porque Deus confia em nós e coloca na nossa mente o pensamento dele, a mente de Cristo. Jesus não olhava para alguém e dizia, é leproso, eu acho que não vai dar não, hein? Não, leproso não dá. Se fosse paralítico, sim, mas leproso não dá não. Não. Jesus dizia, o que tu queres? Eu quero ver, então veja. O que tu queres? Quero ser limpo, então seja limpo. Jesus tinha uma pegada positiva, uma pegada estimulante, entusiasmada. E a igreja do Senhor precisa andar dessa forma. E eu louvo a Deus quem busca uma igreja assim. Há outras, quando eu falo igreja, a igreja do Senhor, né? Mas como estamos aqui essa noite, eu creio que aqui é o povo mais entusiasmado dessa cidade. Obrigado pelo teu entusiasmo. Levanta a tua mão direita e diga, Deus, ministra sobre a minha vida nessa noite, em nome de Jesus. Abra sua Bíblia em Levíticos, capítulo 26 e o verso 36. Pastor, posso fazer um convite à igreja? Pastora, semana que vem nós temos o congresso de mulheres lá em Timbó. Tem timboense aí, ó. Aí, ó. Glória a Deus. É o nosso congresso. Amém. Nós temos o congresso que nós fazemos todos os anos. Esse ano nós diminuímos um dia, normalmente eram 3. Agora é sexta e sábado. Estará com a gente a pastora Liana Budi, lá da Embaixada de Balneário. A Sara Raquel, talvez você conhece ela, participou do programa Mulheres que Brilham, do Raul Gil, e ela foi uma das finalistas, e ela ganhou um prêmio para gravar. Então, uma bênção. A Ana Nóbrega, que era da Lagoinha e agora está no Rio de Janeiro, a pastora, também vai ministrar e vai cantar. E a pastora Tati, que é a minha esposa, que é a melhor de todas, tá? Então, se você puder, se não tiver nenhum compromisso aqui, nada, olha aí, tudo liberado. E de graça, gente, não paga. É o congresso gratuito, não paga, tá? É gratuito. Este mesmo congresso teve recentemente na nossa igreja, aliás, na igreja do meu pastor, e eles cobraram 80 ou 60 reais das mulheres para participar.
e que não há nada de errado nisso também. Mas nós estamos fazendo realmente de graça para que todas as mulheres participem e vai ser uma bênção. O tema do congresso é Filhas do Rei. É sobre isso que nós vamos falar. Amém, mulheres? Maridos, pode levar elas. Lá tem uma churrascaria lá, você pode ficar lá comendo um X, alguma coisa assim, tá? Levíticos 26, 36. Quem achou, diga amém. Vamos lá então? E quanto aos que de vós ficarem, eu, o Senhor, meterei tal pavor no seu coração, nas terras dos seus inimigos, que o barulho de uma folha movida os perseguirá, e fugirão como quem foge da espada, e cairão sem ninguém os perseguir. O tema da minha mensagem essa noite é ataques na mente. Qual é o tema? Ataques na mente. Você vai entender até o final dessa ministração onde que nós vamos chegar. Esse texto ele é muito explicativo já. Diz o texto que Deus vai colocar um medo no teu coração, ou um medo no coração dessas pessoas mencionadas na Bíblia, tamanho que uma folha caindo vai gerar medo, vai gerar desespero na vida das pessoas. A verdade é que todos nós que estamos aqui nessa noite temos medos, temores. A gente começa, quando você tem filhos, né? E você sabe muito bem que você começa a ler muito sobre isso. E aí minha esposa sempre vem com as novas. Ela disse: amor, agora o Rafael está entrando no 5º mês. O 5º mês é o mês que ele vai começar a ter os medos. Eu disse: que medo? Não aprendeu a ter medo? De onde que vai ter medo esse menino? Não, esse menino é valente. Esse menino é corajoso, não tem medo. Ele não vai ter medo, amor. Ele vai ser... Deus não colocou um espírito de medo. Colocou um espírito de ousadia, de amor, moderação. Timóteo fala isso. Ela disse: não, amor, é natural. E é verdade, existem medos que o próprio Deus coloca em nós para colocar limites em nós, para colocar algumas resistências, porque senão o ser humano ele seria alguém indomável, se não tivesse alguns medos. Os medos saudáveis que eu chamo, mas existem alguns que não são tão saudáveis. Se eu perguntar aqui, você tem medo de quê? Alguns vão dizer: eu tenho medo de altura. Eu particularmente tenho medo de altura. Por exemplo, eu estou aqui, já não vou nem muito na ponta aqui. Não, nosso altar também é assim, mas eu tenho medo de altura. Um dia eu fui ali em Barra Velha tem a loja da Havan, e lá pode subir na estátua que tem um mirante. Irmãos, eu subi, descer quase podia chamar o SAMU, de medo quando eu olhei lá de cima. Fui no mirante em Joinville. Joinville tem um mirante? Cara, eu olhei aquele negócio lá baixinho. Olhava assim baixinho, de baixo para cima tão baixinho. Comecei a subir naquela escada caracol. Quando chegou na metade, eu olhei, abri o horizonte. Eu me segurei na escada, irmãos. Estava com uma maçã do amor de chocolate na mão. Ela balançava assim, ó. Aí tinha um irmãozinho, o nome dele ainda era Rafael. E ele disse assim: sobe mais, pastor. Vem mais um pouquinho, vem aqui em cima para ver que legal. Quando eu cheguei lá em cima, aquele treco tremia, balançava. Irmão, sinceramente, eu passei vergonha da vergonha que eu passei. Passei vergonha. Medo. Todos nós carregamos medos em nós. Medo de bicho, animais. Minha esposa é a única que eu conheci até hoje. Talvez alguém vai se manifestar e a gente vai orar aqui, que tem medo de lagartixa. Minha esposa, pastora, se tiver uma lagartixa no quarto, ela não dorme. Enquanto eu não tirar aquela abençoada, ela não dorme. E o pior é que quando você vai tentar tirar, ela cai em algum lugar que você não sabe aonde. Aonde que está essa bicha, né? Aonde que ela foi? E você não acha mais. Aí a minha esposa diz: amor, tirou? Sim. Já foi, amor, já saiu. Pelo amor, medos, eu tenho medo de cachorro. Cachorro, irmão, pra mim é cachorro. Pode ser assim, assim, tanto faz. Um dia eu fui fazer um trabalho na faculdade, aliás, um trabalho no colégio, e eu cheguei na empresa da pessoa que eu ia fazer o trabalho. Quando eu cheguei, ela disse assim, ela abriu o portão eletrônico e disse: entra, Rafael. E eu entrei. No que eu entrei, veio 2 Rottweiler desse tamanho. Eles vieram lá atrás. Quando eles vieram, você tá rindo, Jair, eu fiquei parado, travado, porque o medo trava a gente.
O exemplo é quando o profeta foi chamado de careca pelas crianças e ele amaldiçoou as crianças e 2 ursos saíram e mataram 30 crianças. Como? Nenhuma fugiu? Não, porque o medo paralisa. O medo faz as pessoas travarem. E eu travei. E aquele cachorro vindo, eu pensei: Pai, nas tuas mãos eu entrego o meu espírito. Mas quando faltavam uns 2 metros, o cachorro deu uma freada. E quando ele freou, eu percebi que fiquei tão com medo agora do cachorro que até o microfone desligou. E aí o cachorro parou por causa do medo que ele tinha de levar um choque. Essa semana eu fui lá para numa empresa e na casa do proprietário da empresa. Quando eu saí do carro, ele veio, ô pastor, quando ele veio, atrás dele veio um pastor alemão, desse tamanhão assim, ó. E ele veio perto de mim. Quando ele veio para vir em cima de mim, eu disse: pelo amor de Deus, meu filho. Ele disse: não, pastor, ele só quer sentir o cheiro. Eu disse: vai sentir o cheiro em outro lugar, rapaz. Vai sentir cheiro. Medos, são medos que nós temos. Medo de perereca. Aí ó, tá falando, Deus está falando. Medo de sapo, de barata, enfim, né? Tantas coisas que nós temos medo. Alguns têm medo de serem criticados e por isso não fazem nada. Há outros que têm medo de serem caluniados, traídos. Eu quero te falar nessa noite sobre isso, porque o medo, ele sempre vem acompanhado do tema que eu falei aqui essa noite: ataques na mente. Quem já foi na Fire Whip? Alguém já foi aqui? Beto Carreiro. Tem aquela coisa lá que o diabo botou na cabeça do homem para inventar. Aquilo lá, meu Deus. Eu fui um dia lá, irmãos, e aí sabe que pastor às vezes quer mostrar para as ovelhas que é machão, né? Não de vocês, eu só. Aí quando cheguei lá, tinha os irmãozinhos comigo, 2 irmãozinhos, eles estavam olhando e eu olhando também. Olhei, tem um lugar lá que você vai que você consegue ver, né, todo o movimento daquela coisa maluca lá. E pai, eu comecei a olhar aquilo, eu disse: meu Deus. Aí o menino olhou para mim e disse: pastor, você vai? Eu disse: tá me estranhando, rapaz? Claro que eu vou. Eu fui. Aí, antes de ir, que a gente estava começando a entrar na escada, no acesso para chegar na Fire Whip, eu já comecei a pensar assim, ó, naquela curva ali embaixo, se estourar o carrinho, eu paro lá em Pissarras, mais ou menos. O que é isso? Ataque na mente. O medo faz você criar coisas. O medo faz você ter essa alimentação na sua mente. E eu fui e no final eles vendem um DVD. Quem foi aí? Levanta a mão. Quem comprou o DVD? Igual eu. Quando eu vi aquele DVD, eu disse: misericórdia, irmão, deleta isso aí. Pelo amor de Deus, que isso aí da notícia em rede nacional. Tira essa cara feia aí. Porque eu fechei o olho do começo ao fim. Me grudei naquele ferro, irmão. Eu acho que eu entortei aquele ferro. Você também, né? Quando chegou no final, parou. Eu digo: parou. Graças a Deus, parou. O medo faz você ser atacado na mente e pensar algumas coisas. Outro dia minha esposa de madrugada acordou e disse assim: amor. Eu abri os olhos: o que foi, amor? Tem alguém aí dentro de casa. Eu disse assim: tem não, amor. Ela disse: tem. Eu ouvi. Você está ouvindo coisa, amor? Não tem, amor. Amor, vai lá ver. O que eu mais temia me sobreveio, irmãos. Me levantei. Quando eu coloquei a perna fora da cama, eu já comecei a ver quem estava lá fora. Não, eu vi, pastor, eu vi. Minha mente viu. Eu vi um cara de capuz preto, todo de preto, com um fuzil na mão. E tinha um ajudante com 22 na mão. Eu criei toda a cena. Eu vi o cara, eu vi o ladrão, eu vi tudo. Porque eu fui atacado na hora do medo. E a minha mente foi atacada. E eu comecei a pensar um monte de coisas. Quando eu abri a porta, eu comecei a orar: Senhor, não vai ter ninguém, em nome de Jesus, não vai ter ninguém, Senhor, não vai? Não, pai, eu creio, não tem ninguém. Uma luta, porque a minha mente estava sendo atacada. Eu olho na sala, não havia ninguém. Fui no quarto, não havia ninguém. Alguém disse que se escondendo no guarda-roupa, os bandidos. Abri o guarda-roupa, não estava. Outros dizem que está debaixo da cama. Olhei, não estava. Graças a Deus. Voltei para o quarto.
deitei na cama, minha esposa, eu disse, amor, fica tranquila, não tem ninguém. Ela disse, ah, meu machão. Eu até achei que era, irmão. Até achei que era, verdade. O medo faz a gente ser atacado na mente. A mente, essa é a maior estratégia do inimigo em nós. Atacar o quê? A nossa mente. Nos momentos de pavor, nos momentos de medo, nos momentos de problema, de dificuldades e tribulação, o lugar onde que nós mais deveríamos guardar é a nossa mente, e muitas vezes nós não guardamos. Quando a gente fala de mente, é o centro do comando das nossas vidas. Nosso coração, nossa alma, nossa mente, nosso entendimento é o que mantém a nossa visão, é o que mantém vivos os nossos sonhos, é o que mantém vivo os propósitos, os projetos que Deus colocou em nós. E se nós formos atacados, preste atenção, porque até num culto como esse, o diabo ele trabalha para tentar blindar o teu entendimento para que você não receba a palavra revelada. A Bíblia diz isso. E ele tenta levar a sua mente agora para o lanche que você vai fazer depois, para a conta que você vai ter que pagar segunda. E você se distrai com isso, e ele conseguiu atacar sua mente, e você não recebe aquilo que Deus gostaria de que você recebesse. A mente é assim. Se nós formos atacados na mente, ou melhor, se nós formos vencidos na mente pelo inimigo, nós estamos derrotados, literalmente. Quando o diabo consegue colocar dúvidas na nossa mente, nós desistimos. Tudo para quando o diabo consegue colocar dúvidas na nossa mente. Queridos, nós nos preocupamos em investir tanto tempo em coisas da nossa vida, e às vezes nós não investimos tempo para guardar o nosso coração, a nossa mente, a nossa alma. Salomão, ele diz em Provérbios que de todas as coisas que nós temos que guardar, guarda o teu coração, porque dele procede todas as saídas da vida. E nós oramos, e glória a Deus por isso, e nós jejuamos, glória a Deus por isso, mas nós não vigiamos a nossa alma, nós não vigiamos a nossa mente. E quando somos atacados, tem gente que está de jejum, tem gente que está num propósito de oração, e atacado na mente coloca tudo a perder. A mente é algo poderoso que Deus nos deu, mas nós temos que fazer um bom investimento em cuidar dela, cuidar do coração, amadurecer nisso. Quando nós falamos em investimento, as mulheres que estão aqui, eu tenho certeza que os homens, quando estavam vindo para o culto essa noite, tiveram aquela cena linda, sua esposa na frente do guarda-roupa. E parece que, não sei que monstro que tem lá dentro, que ela olha e ela fica paralisada. Eu acho que é MIB, Homens de Preto. Deu um tiro, a mulher fica paralisada. E ela fica na frente do guarda-roupa olhando. E o marido vai se trocar. A minha esposa, eu faço assim, ó, marido, eu dou um conselho. Amor, o culto é às 7, a gente sempre chega às 6, uma hora antes. Eu digo para ela assim, amor, se arruma 5. Porque quando faltar 5 para as 6, eu vou me trocar, que aí eu estou pronto em 5 minutos. E quando eu acabar, ela ainda está na maquiagem. Ainda ela está fazendo alguma coisa. Então nós investimos tempo, mulheres investem tempo em se arrumar, em fazer a maquiagem. Não há nada de errado nisso, irmãos, por favor, não me interprete mal. Os homens investiram tempo, hoje lavaram o carro, não lavou, pediu para alguém lavar, não lavou, lava amanhã, investe. A gente investe tempo, a gente separa ofertas, investe financeiramente na obra. Isso tudo é muito importante, sim, a obra precisa continuar, mas nós, infelizmente, a grande maioria acaba não investindo tempo aonde deveria ser o maior nível de investimento: nosso coração, nossa mente. Quando os ataques vêm na mente, muitos se entregam. E por que isso acontece, pastor? Porque não houve investimento. Eu conheço pastores que seriam grandes pastores de grandes igrejas e que desistiram no primeiro ataque que tiveram na mente. A gente, nesse tempo de redes sociais e tal, eu vejo pastores perdendo o equilíbrio, escrevendo coisas e alguém não concorda com ele, ele entra em discussões. Falta de maturidade, falta de guardar o coração, falta de investir tempo na mente. Eu nunca vou conseguir convencer alguém na carne, na razão. Quem tem que convencer é o Espírito Santo. E esse texto que nós lemos, queridos, preste bastante atenção. Efésios 6 diz que nós precisamos revestir a nossa mente com um capacete da salvação, para repelir todos os dardos que o inimigo manda na nossa mente.
porque você não é mais santo que Jesus. Ninguém aqui é. Se até Jesus foi atacado na mente, Jesus, o Filho de Deus, o próprio Deus nessa terra, em Mateus 4, vai jejuar no deserto. E você sabe muito bem a história. O diabo vem e ataca ele aonde? Na mente. Diz, come, rapaz. Está escrito, e ainda usa a Bíblia, fonte das heresias, para aqueles que não sabem utilizá-las. Usa um versículo sem contexto. Enfim, o diabo usou aquele momento para atacar a mente de Cristo. E se ele atacou a mente de Cristo, ele também não vai querer atacar a nossa? Ah, pastor, mas aquilo que é de Deus, o maligno não toca. Não toca, mas ataca. Não toca, mas tenta. Ele é o tentador. Homens, ele tenta constantemente com mulheres, pornografia, sucesso, poder, dinheiro. Mulheres, ele constantemente, as pessoas são atacadas na mente. Davi, ele foi atacado na mente quando ele estava no palácio. Em vez de ir à guerra, ele estava lá e viu uma mulher tomando banho. E o que ele deveria ter feito então? O sangue de Jesus tem poder. Lá naquele tempo não tinha Jesus ainda. Mas ele devia ter dito o quê? Ei, vem cá, rápido. Vem cá, tá vendo aquela casa lá? Não olha muito não, tem uma mulher nua lá. Vai lá na casa daquela mulher e manda colocar uma cortina naquela casa. Passa lá na Sonhar Decorações. Manda fazer uma cortina e colocar lá, pelo amor de Deus. Se a mulher tá pelada lá, todo mundo fica olhando. Falta de vergonha na cara. Mas quando Davi foi atacado na mente, ao invés de fazer isso, porque é uma decisão após o ataque. Quando ele foi atacado, ele olhou e... Vem cá. Sabe a casa tal, apartamento tal? Toca na campainha lá, diz que o rei quer falar com ela. Acabou, irmãos. Foi atacado na mente. A carne fresca sempre é colocada na ponta do anzol. Carne boa e fresca sempre é colocado na ponta do anzol de Satanás. O camarada vai lá e morde ele. Peguei. Cuida da tua mente. O texto que nós lemos, vamos para o texto. 26:36 nos fala de 3 níveis de ataque na mente. E é isso que eu quero trabalhar com você essa noite. Quero continuar trabalhando e no final nós vamos orar. O primeiro deles, o primeiro nível de ataque na mente está no versículo 36, que é só o que nós lemos, na parte inicial, que diz: o barulho de uma folha movida os perseguirá. Esse é o sentimento de ameaça. Presta atenção. Sentimento de ameaça. Existe uma história que conta que haviam jogadores de basquete, de times de base americana, e queriam uma oportunidade para fazer parte da equipe principal, NBA, ser os próximos Michael Jordan, enfim. E eles tiveram um reality show para participar. E esse reality show, a última prova para ganhar $1 milhão, consistia em eles entrar dentro de uma mata. E lá dentro da mata havia uma bandeira escondida. Quem pegasse essa bandeira e saísse primeiro fora da mata, ganharia o prêmio de $1 milhão. E aí então a pessoa que estava apresentando o reality falou a eles: olha, só que é assim, vocês têm as trilhas, e nas trilhas tem câmeras por tudo, porque é um reality show. E vocês tomem cuidado quando vocês chegarem no pântano. Por quê? Porque no pântano, aquela região, tem muito jacaré, crocodilo. Lá tem muita cobra. Tem muitos animais, mas o pior de todos é o javali. O javali que está ali naquela região tem presas de 10 centímetros. E quando ele investe correr atrás de alguém, ele não para até pegar. E outra, dentro da mata, ele corre a mais ou menos 60 quilômetros por hora. Aqueles camaradas olharam, começou a gerar o sentimento de ameaça. Ataque na mente gerou sentimento, se sentiram ameaçados. E eles entraram. E quando eles entraram um bom espaço adentro da mata, havia um homem escondido no meio do mato. E ele fazia. Aqueles homens, quando ouviram, eles saíram correndo e não queriam mais nem ver a bandeira. Saíram correndo, todo mundo do mato. Saiu aqueles grandão, tudo 2 metros correndo. Sabe o que é isso, irmãos? Há pessoas que são ameaçadas por coisas que não existem. Há pessoas que, quando são atacadas na mente, sentem-se ameaçadas por coisas que realmente não existem. Isso é algo que não existia. Alguém falou simplesmente, mas nada era provado.
O que impedia eles de alcançar o propósito deles, a visão deles, eles entraram em pânico por algo que não existia. E quantas vezes nós somos atacados por algo que não existe? Nos sentimos ameaçados por algo que não existe. Pessoas nos ameaçam. As dores que nós passamos ou estamos passando ficam nos ameaçando. Traições, um amigo me traiu e eu me sinto, eu falei muita coisa para ele, e se esse cara sair para falar por aí, meu Deus, se sente ameaçado constantemente. Você abre seu coração com alguém, agora vocês já não são mais tão íntimos, e o seu medo, esse sentimento de ameaça, ele te persegue constantemente. Ameaça por calúnias, por difamações. Você vai e conta para alguém seu sonho, e aí depois que você conta seu sonho para ele, ele olha para você e diz: rapaz, isso aí não vai dar nada, você vai perder dinheiro com isso. Pronto, você já se sente ameaçado. Sentimentos de ameaça que nós temos devido ao ataque que nós temos na mente. Pessoas que tocam telefone de madrugada, meu Deus, é um desespero. Meu Deus, morreu alguém? Tá louco de madrugada? Irmãos, quem é de vocês que de madrugada, quando toca o telefone, pensa assim: milagre, é bênção, ah meu Deus, vou atender porque deve ser casa feliz? Não tem. Todos nós nos sentimos ameaçados quando o telefone toca na madrugada. E tem alguns que nem de madrugada, pode ser durante o dia, é só ver o telefone: pastor André, ai ai ai, pastora Carol, ai ai ai, meu Deus, o que o pastor quer? Meu Deus do céu. Filho, ainda bem que não acontece aqui, né, pastor? Só lá em Timbó. Aí, não com os irmãos que estão aqui, óbvio, né? Só com aqueles lá. Então, aí, quando vê o número: filho, eu preciso conversar com você. Seria assim, sobre o que, pastor? Porque se sente ameaçado. Isso está dentro da pessoa, está dentro dela. Ela não conseguiu ser liberta ainda desse mal. É uma coisa que persegue ela. Eu tinha toques de celulares exclusivos para algumas pessoas. E tinha um do meu pastor da época lá de trás, quando ele era um pastor que eu tive. Irmãos, até hoje eu não consigo ouvir aquela música. Até hoje, quando toca aquela música, me dá dor de barriga, ansiedade, porque todas as vezes que ele me ligava não era muito legal a nossa conversa. Então, sentimento de ameaça que as pessoas carregam. É engraçado, sabe o que é? Que se o pastor liga, aliás, se o pastor não liga para a ovelha, o pastor não me ama, me abandonou. E se o pastor liga, meu Deus do céu, se sente ameaçado, né? O que o pastor quer? Tá louco. Então, pessoas que carregam esse sentimento na sua vida, o sentimento de se sentir ameaçado todos os momentos. E tudo isso vai acontecendo porque você já foi atacado na sua mente. O pior de tudo é saber que esse sentimento está te levando ou já te levou à depressão. A pessoa se sente tão ameaçada por tudo e por todos que tudo que ela olha está arquitetando contra ele. Na empresa, se tiver duas pessoas conversando, na mente dele ele já se sente ameaçado. Meu Deus, deve estar falando de mim. Se alguém, um dia uma garota chegou para mim e disse: pastor, por que o pessoal do louvor fica rindo? Eu disse: o quê? Não, pastor, o pessoal do... Tá rindo de quê, rapaz? Tô me sentindo ameaçada aqui, hein? Pastor, porque o fulano tá lá tocando e fica lá rindo. Filha, na presença do Senhor até a tristeza salta de alegria. Não, pastor, eles ficam olhando para mim e ficam rindo. Sentimento de ameaça. As pessoas acham que todo mundo está conspirando contra ela. As pessoas, elas não conseguem ter decisões acertadamente quando elas se sentem ameaçadas. Esse é o primeiro sentimento no texto que nós lemos. O segundo texto, a segunda parte do texto diz: e fugirão como quem foge da espada. Esse é o segundo nível. O primeiro, ele se sente ameaçado. O segundo é o sentimento de fuga. É o sentimento que leva ele ao esfriamento. É o sentimento que leva ele à letargia. É o sentimento que coloca ele anestesiado na zona de conforto, que de conforto não existe nada, e você sabe muito bem disso. E a pessoa, ela não resolve mais nada na vida, vive fugindo sempre. Não sei se você conhece alguém assim, mas ela não resolve mais os problemas. Ela simplesmente foge deles. Se tiver algo para resolver, ela prefere fugir. Ela prefere se ausentar. Foge da igreja. Aqui não tem, graças a Deus você está aqui.
Mas tem igreja, irmão, que você prega a verdade quando você chega no assunto que é o ponto fraco da pessoa, ou que é o pecado dela. Ah, aqui não pode? Então eu vou para outra, lá pode. Foge. Até o pastor lá da outra igreja pregar a mesma mensagem e a pessoa fugir também. Todos nós sabemos que biblicamente a homossexualidade é pecado. Eu amo os homossexuais, eu amo eles, mas eu não concordo com o comportamento deles. Simplesmente assim, não sou homofóbico, muito pelo contrário, eu amo eles. Eu amo, eu quero ajudá-los de alguma forma. Veio 2 mulheres na nossa igreja que são lésbicas e que tinham um relacionamento homoafetivo. E elas participaram de um culto. E depois daquele culto elas vieram conversar comigo porque elas haviam sido expulsas de uma igreja que o pastor não admitia ter as pessoas com essa escolha dentro da sua igreja. E ela me perguntou: pastor, você vai me aceitar assim aqui? Eu disse sim. Por que não? Pode vir. Agora eu só vou te falar uma coisa: não se sinta ofendida quando eu pregar a palavra de Deus, quando eu estiver pregando, porque eu vou pregar a verdade. E a verdade pode doer para você nesse aspecto que você vive. Ah, pastor, mas a gente merece ser feliz. Eu disse sim, você tem toda a razão, você merece ser feliz. Mas o que adianta você ser feliz mais uns 50 anos com essa pessoa e depois você passar a eternidade no inferno? Porque a Bíblia diz que vocês vão para lá se vocês continuarem assim. Fui muito cuidadoso com as palavras e ela permaneceu na igreja, permaneceu ali. E aí quando falava-se desse tema, por exemplo, uma mensagem que eu tenho que é serpentes no jardim, e eu falo sobre pecado, eu falo sobre as obras da carne, eu falo sobre Apocalipse 21, eu falo muito abertamente, e foi tocado nesse assunto. E Deus fez algo na vida daquelas 2 mulheres. Elas agendaram o horário, elas estão conosco há 3 anos. Elas sentaram comigo, coisa de 6 meses de igreja, 3 meses talvez, e ela disse assim: pastor, eu tenho algo para te falar. Eu e a fulana, nós nos deixamos, isso está nos incomodando muito, esse nosso tipo de vida. Eu estou apaixonada por um homem aqui da igreja, eu já estou orando. A minha amiga, nós somos amigas, vamos continuar amigas, éramos sócias, desfazemos a sociedade e cada um vai viver sua vida. Cada um vai viver sua vida. As 2 estão dentro da igreja, uma é obreira na igreja. Uma é obreira, uma é da intercessão da igreja, irmãos. O que é isso? Deus. As pessoas, alguma aí, eu vou contar outra história de um outro fato muito semelhante a esse, mas quando foi pregada essa verdade, fugiu, corre. Quando fala-se de sexo antes do casamento na igreja é pecado, tem pastor que nem fala. Por quê? Porque vai perder a ovelha. Não quero saber. Vamos ficar com a verdade é bíblica e a pessoa precisa se submeter a essa verdade e viver ela. Ataque na mente faz as pessoas fugirem, faz as pessoas se esconderem. Foge da empresa, foge do patrão, não vai trabalhar. Sabe que quando você perde o horário para ir trabalhar de manhã, você já é atacado na mente. E você já começa até a formular desculpas. O que você vai falar pro teu patrão? Fala a verdade, horas. Diz dormir. Dormir demais horas. Patrão, pode descontar aí. Se quiser dar conta também, o senhor tá certo, não posso fazer nada. Perdi horário. Bobiei. Fui no sonequinha. Responde. Eu pensei que ele não ia me enganar, mas me enganou. Era para ser 5. Deu 5 horas. Passou demais um pouco. Mas estou aqui, quero trabalhar, né? Um dia uma pessoa chegou para mim e disse assim: pastor, estou com um problema na empresa. Qual é o problema, minha filha? Já faltei 2 vezes e o meu chefe falou que se eu faltasse a terceira, ele ia me dar conta. Eu falei assim: e aí, você faltou? Sim, estou aqui conversando contigo. Eu disse: então você vai para lá agora. E por que você perdeu a hora? Pastor, eu tenho um problema sério, eu não consigo acordar. Você está aqui, você está fazendo aqui. Não, eu consigo acordar, mas não assim na hora que devia acordar. Eu disse: vai dormir mais cedo, horas. Coloca 3 despertadores, faz uma coisa diferente, sei lá, faz alguma coisa, mulher. E aí ela disse: e agora o que eu vou falar pro meu patrão? A verdade. Você vai dizer para ele a verdade. Olha, você é uma mulher de Deus, você vai dizer que você perdeu a hora de novo, e você sabe que se ele quiser dar conta. Ela foi e falou a verdade a primeira vez, antes ela mentiu. Falou a verdade, o chefe olhou para ela e disse assim: então tá bom, é a última. Deu uma chance para ela de novo. Sabe o que é? Tem pessoas que quando são atacadas na mente, elas querem fugir. Elas querem fugir do casamento. É mais fácil separar do que trabalhar, restaurar, orar. É muito mais fácil fugir. Fugir. Tem pais que fazem filhos e fogem. Ontem uma moça adolescente, 18 anos, não, 17, começou a vir na igreja agora, 1 mês. Bebê de 1 aninho de idade, ela entrou na minha sala chorando ontem à tarde.
pessoas que, quando são atacadas na mente, elas têm esse comportamento de fugir, esse comportamento de fuga, sentimento de fuga. Então ele começa a imaginar coisas que não existem. Guarde isso. O diabo quer atacar seu namoro, seu casamento. Ele quer atacar seu coração, suas finanças, com um propósito. Se ele conseguir te atacar aqui, ser vencido, você foge do propósito que Deus tem para você. Presta atenção. Marcos capítulo 4. Jesus está dormindo no barco. Os discípulos estão em uma tempestade, no mesmo barco. Eles começam a olhar um para o outro em desespero. Imagina um homem desesperado. Assim eles estavam. Desesperados. Vamos morrer. Meu Deus, vai afundar. Acordam Jesus. Jesus, essa atividade interessante. Nós vamos morrer, Senhor, nos ajude. Jesus levanta e diz para o mar: acalma-te, aquieta-te, tempestade. Tudo se acalma e vira uma grande bonança. A Bíblia diz que no capítulo 5, logo depois desse fato, eles chegam no outro lado da margem. O que tinha lá? Um endemoniado, gadareno. A Bíblia diz que o Senhor libertou ele e ele se tornou um missionário. Isso não aconteceria se Jesus, quando fosse atacado na mente pela tempestade, não existisse. Não existiria missões. Não existiriam missionários. Não existia um homem liberto. Então tudo que acontece, toda crise que acontece na nossa vida, todo ataque na nossa mente, é porque existe uma expansão esperando por você. Eu estou profetizando aqui em nome de Jesus que, se você está passando por uma luta, uma dificuldade, você pode se preparar que isso vai passar e Deus vai te dar vitórias em nome de Jesus. Mas não desiste. Não para quando você é atacado aqui. Não foge. Tem homem que foge para a casa da mãe quando briga em casa. Misericórdia, consola em Timbó, que não tem. Para com isso, homem, resolve em casa. Quando é atacado na mente, pastor, o que eu faço nesses momentos? Não fuja. Tem gente que quando tá mal, não vem para o culto. Meu Deus, eu não consigo entender. Sinceramente, eu não consigo entender. Pastor, não está nada bem. Filho, vem para o culto. Não, mas eu não estou bem, eu quero ficar em casa. É pior ficar na caverna, irmã. Tem que vir à igreja. Eu sempre digo às pessoas em Timbó: sabe aquele dia? Eu já fui quarta, já fui quinta, já fui sexta, já fui sábado. Domingo de manhã vai descansar, pastor. Quinta-feira, está descansando. Domingo à noite, então tá louco. Segunda-feira tem que trabalhar. Meu irmão, é ali que tu tem que vir. Quando tem muita resistência, é porque é ali que Deus quer fazer algo muito grande na tua vida, em nome de Jesus. E Ele vai fazer.
Se você fugiu, já